E aí passou todo mundo para o caixinho. Vamos um mais no react, né, com o nosso querido Ismael, né. Eu amo os vídeos dele, as opiniões dele. Eu adoro demais a posição dele. Então, a gente não assisti ainda, né, o vídeo. E vocês vão ter a mesma reação que eu vou ter aqui, né. Isto. Como que é a relação de vocês com a sua mãe? A minha é bem tranquila, minha mãe já foi homofóbica já uma época, hoje em dia já tá bem melhor. Tá tranquila mesmo, mas essa daqui não é da melhor, até porque a filha fez o vídeo. Atenção, arrume-se comigo para ir embora de casa. Que saudável. Oi, gente. Quem é que faz um vídeo de arruma comigo pra poder sair de casa, nesse caso, né, do dela, sendo expulso, né, então é isso aí. Eu vou fazer o arrume-se comigo pra me sair de casa. Pelo menos tem ar-condicionado, vai perder alguma coisa, que tem gente que sai de casa. Melhor morar debaixo da ponte. Eu acabei... E ela ri. E ela ainda ri. Eu quero muito saber o motivo. Assim, coisas que não são da minha conta, mas eu gostaria que fosse. Por quê? O que aconteceu? Foi sua mãe que expulsou? Foi seu pai? Vamos descobrir agora. Você expulsa de casa? Eu tô rindo aqui hoje. Tô chorando, tá? Acabei de ser expulsa de casa, então eu tenho alguns minutos pra mim ir embora. Ai, dá vontade de desligar até meu ar-condicionado pra ficar combinando com o dela, com o mesmo áudio. E ela falou assim, minha mãe vai me expulsar? Vai, mas a conta vai vir 12 mil reais. Eu vou congelar esse quarto de tão condicionado que esse ar vai estar. Aqui. Então... Igualzinho o barulho. Igualzinho. Eu não sei se eu tenho um ar-condicionado, se eu tenho uma turbina de um helicóptero dentro de casa. Basicamente teve uma briga aqui em casa entre comigo e a minha mãe. Muito feia. E ela me expulsou de casa. Tudo começou quando Ai, tem explicação, graças a Deus. ela mandou eu pegar uma conta de luz no quarto dela, só que eu tava com muita fome. Eu falei, pô, eu tô com fome, pensando que todo mundo tava comendo. E ela pediu pra mim que eu já tava me servindo, tá? Nossa, é muito triste ser expulso de casa por causa de uma conta de luz. Imagina, a Enel me expulsou de casa, eu ia ficar com depressão, desculpa. Mas eu também sou muito idiota, né? Eu poderia ir lá pegar, tá? Aí eu fui lá no quarto pegar ela. Ela falou, então deixa sua filha da puta, não sei o que. Então, meio que ela é sua filha. Um aviso que eu tenho pra dar. A filha é sua. Meu Deus, a filha é sua. Que revelação. Spoiler, você é a puta. Aí eu comi chorando e deixei o prato lá em cima da pia. Porque tava sem água, né? Mona, ela tá fazendo o skincare dela junto com as lágrimas. Ela mistura a lágrima junto com o creme. Eu não sei se eu rio ou se eu choro. Acho que choro, né? Junto. E eu ia lavar depois. Aí depois ela falou, bora, vem pra cozinha, não sei o que, do Eduardo, que é meu irmão. Tá, cara, que no quarto eu já vou, só que falei alto. Ela não grita comigo, filha da puta, não sei o que, não sei o que. Aí depois... Ela tá secando o rosto com a identidade. E eu fui falando tão alto. O que eu te fiz? Tipo assim... Ah, vai ser expulso de casa, mas tem que passar pelo menos numa base, passar uma make. Felp XW. Eu não consigo levar a sério ela chorando e se arrumando. Eu também não. Tipo, quem que é expulso de casa e grava um TikTok? Pô, se eu tivesse sendo expulso de casa, eu ia estar em pânico. Ah, não sei o que. Grita, grita, grita. Porrada no chuveiro. Porrada, porrada, porrada. Ela me bateu muito. Não sei se dá pra dizer que eu sou preta, né? Ela me bateu muito. E eu só gritava com ela, né? O que que eu te fiz? Aí ela simplesmente mandou eu embora, eu te embora daqui. E eu fiquei chorando, esperando, falei, perdi um pouco. Só que eu quero saber, eu te embora. Aí tá, calma, deixa eu parar de chorar. Aí tá, agora eu tô me arrumando. Meu Deus, ela passando base junto com as lágrimas, meu Deus do céu. Assim, só talvez não seja o horário de você se maquiar. Apenas talvez. Não seria tipo assim, ai... Será que é horário mesmo? Ai, minha mãe acabou de me expulsar de casa, me deu alguns minutos. Em vez de passar uma base, passar um blush corretivo, pra pegar uma calcinha, arrumar uma mala. Eu vou embora. Eu com 17 anos, eu
Nossa, ela ainda é de menor. Meu Deus do céu, que problema. Porque qualquer coisa que você vai fazer, perguntam sua idade. É pouquíssimas coisas que você consegue fazer sendo de menor. Meu Deus do céu. Eu também não vou voltar nunca mais. Aí meu padrasto, me convidou do meu lado, meu padrasto, né? Até minha irmã mais velha me gritou, mandando embora de casa, sendo que ela nem mora aqui. Ela mora na casa dela, falou, vai te embora daqui. E o único que pode mandar eu embora é meu padrasto, né? Porque a casa é dele. Pera aí que eu não entendi nada. Na casa dela, falou, vai te embora daqui. E o único que pode mandar eu embora é meu padrasto, né? Porque a casa é dele. Amiga, agora é viver de TikTok, né? Já não tá... não é muito de maior, mas acho que dá pra monetizar. Jogar vários arrume-se comigo, várias coisas. Tentar pela monetização. Eu acho que pra monetizar no TikTok, eu acho que não vai dar, porque como ela é de menor ainda, então eu acho que tem que ter alguém, neste momento, responsável por ela, né? Tipo assim, até dá, mas assim, eu acho que no caso para ela poder receber o dinheiro, tem que ser alguém, né? Responsável por ela, né? Então eu não sei como é a lei agora que tá, né? Monetização mesmo, viver de monetização. Teve até desmaio. E o meu sonho é monetizar, né? Crescer e monetizar lá no TikTok também e aqui no canal, né? Tudo comigo, mandando embora. Mamãe não, que aquilo é um monstro. Não, isso sim, né? Agora tirando a zoeira, uma mãe que tem a coragem de expulsar a própria filha, cara, tem que ser muito frio. Assim, você tem que ser muito coração de pedra mesmo. Porque, cara, a criança saiu de você, sabe? A dor do parto, você criou essa criança. Então, tipo assim, no meu caso, né, que eu quero ser pai, pra eu chegar a nível de expulsar um filho de casa, porra, tem que ter feito muita merda. Nossa, mas tem que ter roubado muito, tem que ter cometido crime, mas e ser expulsa de casa por causa de uma conta de luz, e isso de acordo com ela, né? Porque a gente vai ver a versão da mãe também, até porque nenhuma das duas me pagou nada, então eu sou imparcial, e mesmo se tivesse pagado eu ia dar migué e ainda assim ia ser imparcial, porque tem muitas coisas nessa vida que o dinheiro compra, mas nenhuma delas é o meu caráter. Olha o lacre! E do nada caiu no chão. Mas eu achei meio que, tipo assim, fora da noção, né, de pegar só por conta de uma conta de luz, né, eu poderia rever aí, né, a situação, né, então... Eu fiquei olhando, não chorei nem momento. Aí meu padrasto veio aqui no quarto falando que não precisava ir embora, porque a mamãe tá com a cabeça quente. Aí eu falei, tá bom, tio, mas eu vou embora sim, porque eu não quero que ela se estresse. Ele falou, ela já quer viajar amanhã também pra se desestressar, não sei o quê. Imagina você expulsar sua filha de casa e no dia seguinte você fazer uma viagem. Eu quero ver qual é a versão da mãe, porque assim, tá um pouco difícil de defender. Tu vai pra onde? Tu só tem 17 anos, esse é o problema, né? Eu só tenho 17 anos. Mas eu vou conseguir. Já tem uma borboleta desse tamanho no peito, amiga. Tô tá com vergonha de sair de casa porque foi muito alto, foi muitos gritos. Eu tô carregando de... A varejeira passando na tela, não sei se deu pra perceber. E eu saí com uma bala, que vergonha. Eu vou falar, ela que foi o motivo da briga, não sei o quê. Eu não acho que seja fique, ela tava chorando demais. O nariz todo escorrendo, acho muito difícil ser fique. Tomara que seja, porque é muito cruel ver alguém sendo expulso de casa. Tentar alugar uma casa, porque não é fácil também, né? Porque adianta eu alugar uma casa, sendo que eu não tenho um fogão, geladeira, cama eu tenho, que eu tô pagando essa cama aqui, e eu tenho um camarim. Preciso terminar de pagar pra me levar, né? Mas eu vou levar tudo que eu tenho. E é isso. E você não tem nem maioridade também, né? Tem isso. O que adianta ter o camarim se não é de 18? Se você precisar ir num médico, você precisa de um responsável. Oi, pessoal, boa noite. Eu não sei se vocês entenderam, mas eu vou explicar. A mãe se pronunciou. Eu gosto de fofoca assim. Inclusive, no mesmíssimo lugar que a filha, né? A filha tava lá, nesse canto mesmo, literalmente, no mesmo cenário. E agora ela vai falar a versão dela, né, a mãe? Sou mãe da Giovana, no qual ela postou um... Inclusive com o mesmo barulho que é assim, ó. O mesmo tom do ar-condicionado. vídeo no TikTok, né? Nesse mesmo quarto, nessa mesma parede que tá aqui, ó. This is cinema. Eu tô fazendo aqui no quarto dela, que era o quarto onde ela ficava, né? Com a minha outra filha. E a Giovana veio aqui expor que eu espanquei ela.
né? Que eu espanquei, que eu expulsei. Não só que você espancou, mas que você espancou, expulsou ela de casa, pediu pra pegar uma conta de energia e tal. Sei ela de casa. Tá bom, então vamos lá. Vou contar minha versão dos fatos aqui, né? Tá ótimo. A Giovana diz ser menor de idade e que não sabe pra onde vai, pediu um abrigo na casa de uma amiga, a mãe deixou. Então tá. A Giovana com 17 anos de idade tem tatuagem. Já começa por aí. Por quê? A mãe aqui deixou. Você também tem tatuagem, minha senhora? Ai, não, minha filha não pode não. E você com a rosa tatuada bem aqui nos peitos. Giovana com 17 anos acorda 9 da manhã todos os dias. E quando acorda, café está na mesa, né? Preparado pela mãe aqui. Giovana gosta de faltar aula e pede todos os dias: mãe, posso faltar aula? Giovana, vai pra escola, tô voltando a estudar. Giovana, vai pra escola. Gente, eu não sou o monstro que ela falou que eu sou. Ela falou que eu sou um monstro. E eu tenho outros filhos. Eu tenho filhos maiores de idade, né? Que eles viram o vídeo. Todo mundo viu o vídeo. Giovana já bateu mais de 1 milhão nesse vídeo. Então eu tô aqui pra falar que eu não sou o monstro que ela desenhou, tá? Eu sou uma mãe que ficou revoltada da forma com que ela falou comigo, né, da forma que ela me tratou, sendo que eu pedi um favor porque eu estava na mesa almoçando, e como ela ainda não tinha se servido, eu pedi para ela me fazer um favor. Ela foi já gritando, falando alto, porque Giovana, para quem não sabe, ela não chora todo tempo ali, não. Ela dá só patada nos outros. Giovana, ela ama humilhar as pessoas, ela ama agredir as pessoas com palavras, principalmente a minha filha, no qual ela disse que expulsou ela. A minha filha não expulsou ela. Eu passei mal. E até agora a história bate, que é: você pediu pra ela pegar um negócio e ela não quis. Justifica ela gritar, falar alto, etc, humilhar as pessoas? Não. Mas até agora... Eu desmaiei e minha filha disse: sai daqui. Mas não era pra ela ir embora de casa, era pra ela vir pro quarto dela e sair de onde nós estávamos. Nós estávamos na cozinha. Todos na cozinha. Como ela disse que ela estava roxa aqui, mas não aparecia porque ela era preta, realmente a Giovana, ela tem pele escura. Ela é morena escura. Gente, eu bati na Giovana com a mão. Foram 2 tapas que eu dei. Pá. E ela E aí você já tá errada. Aí você já está errada, porque você jogar aqui, ó, pode bater no filho. Ah, olha aqui. Lei da palmada proíbe os pais de castigarem fisicamente os filhos. É crime. Aqui você já perdeu a razão. Aqui já perdeu a razão. Porque até onde a gente sabe, no sentido de lei, gritar não é crime. Mas bater é, tá bom? Justifica gritar? Não. Mas você é adulta. Você precisa entender o que você faz e o que você deixa de fazer com a sua filha. Porque ela, por mais que esteja quase virando 17 anos, ela ainda tá na sua responsabilidade. E nada te dá direito de bater na sua filha, de cometer um crime. Tem uma mãe me empurrando. Para de gritar, gritando comigo. Para de gritar, e me empurrava todo tempo. Nisso, meu marido entrou e afastou. Nisso, eu desmaiei. Eu fiquei tão nervosa que eu desmaiei. Então, gente, foi só isso. E antes disso, de eu desmaiar, eu realmente falei: pegue suas coisas e vá procurar seu rumo. Por quê? Porque a Giovana, ela quer ser maior de idade. Ela se autotitula maior de idade, com as atitudes dela. Ela disse isso. Eu aqui vejo uma mulher de 30, 40 e poucos anos que não age como adulta. Parece que ela tá brigando com a irmã. Não parece que ela tá falando da própria filha. Ai, mas ela quer ser menor de idade com as atitudes dela. Oi? O que tem a ver? Sério, me explica. Que é que tem a ver? Independente se sua filha tá querendo ser ou não maior de idade, não dá o direito de você bater na sua filha, não dá o direito de você expulsar a sua filha de menor de casa. Não, tá, beleza. Fez 18, tranquilo. Aí, nossa, já não é mais sua, mas não é sua legalmente, né, falando, né? Você não é mais responsável dela no caso. Aí tudo bem. Agora a menina com 17... ouvir mais de 80 milhões de músicas oficiais, sem anúncios. Assim você ouve a música
criou ela? Foi você. Os filhos são frutos das atitudes dos pais. Os filhos reproduzem ações dos pais. Eu digo isso, gente, porque eu tive uma infância onde a minha mãe gritava muito comigo. Muito comigo. E, consequentemente, depois de ter sido espancado, porque eu fui espancado pela minha mãe quando era pequeno, me bateu de vara, me bateu de cabo de vassoura, já bateu até no meu pai, pra vocês terem ideia, me bateu de mangueira, me bateu de vara de amora, de cipó, tamanco, tudo que vocês imaginarem eu já apanhei. Gritava comigo o dia inteiro. E, consequentemente, eu fui vendo que eu tava me tornando uma pessoa que também gritava de volta com a minha mãe. Mas por que isso estava acontecendo? Ela gritava, eu queria gritar mais alto. Porque essa foi a minha criação. Eu via meus pais discutindo o dia todo, um gritando com o outro. Eu via minha mãe gritando comigo o dia inteiro. E eu comecei a reproduzir. Se você não quer que sua filha grite, não ensine que esse tipo de educação vai causar algum efeito. Por quê? Seu filho começa a gritar e aí você faz o que ele quer. O que ele vai entender no subconsciente dele? Que se ele gritar, ele vai conseguir qualquer coisa. Quando você ensina o seu filho a te respeitar como pessoa, não, eu vou bater nele, ele vai me respeitar. Não, ele não vai te respeitar, ele vai ter medo de você. Diferente. Eu falo porque, eu vivi na pele. Quando você tem esse tipo de educação, o seu filho não vai querer, ele não vai ter vontade nenhuma de ser agressivo com você. Porque ele sabe que esse tipo de agressividade não dá certo. Tá me entendendo, minha senhora? Então, a partir do momento que você dá essa liberdade, começa a gritar com o seu filho, com outras pessoas, o seu filho vai entender que aquele tipo de educação é o certo, ele vai começar a reproduzir as suas coisas. Então, óbvio que tem interferências externas e tudo mais, as pessoas da escola, amigos, etc, mas na maioria dos casos, os filhos são reflexos dos pais, tá? E num videozinho aqui, eu vi 3 minutinhos do seu vídeo. Você já me confessou que você bate na sua filha, você grita com a sua filha. Mas ela grita de volta. Você é o adulto da casa, você é o dono da casa. Você tem a obrigação de fazer algo por essa situação. A obrigação é sua. A obrigação não é da criança, do adolescente. Não é. É sua, a obrigação é sua. Mas foi assim, sabe quando você tá muito... E você influenciador do seu filho, independente então de qual for, né, quem for a pessoa. Então você é um influenciador naquele jovem, né? Então tá tudo bem. Estressada, com muita raiva, coisa de momento, e eu soltei aquela palavra. Vai, pega suas coisas e vai. Procura. Aí o nome disso é terapia, né? Porque eu também já fui expulso de casa numa dessas. Minha mãe já me expulsou de casa 3 vezes. É uma coisa que eu nunca falei. Mas a minha mãe já falou isso várias vezes pra mim. Tipo, pega as tuas coisas e vai embora. Vai embora. Sai daqui. Aí o que eu fazia? Eu pegava, arrumava minhas coisas, bem superficialmente. Isso, criança, adolescente. Eu saía, só que eu tinha certeza que meu pai voltava atrás de mim, sabe? Tipo, meu pai nunca deixou minha mãe fazer essas loucuras comigo. Minha mãe, ela descontava muito em mim, assim, porque minha mãe, ela vive com depressão. Ela descontava toda a raiva dela em mim. Toda a raiva dela em mim. E isso me fez muito mal como pessoa. Hoje em dia eu gosto muito da minha mãe. Minha mãe evoluiu muito como pessoa, assim como ser humano. Mas a minha criação foi 3 vezes. É uma coisa que eu nunca falei. Mas a minha mãe já falou isso várias vezes pra mim. Tipo, pega as tuas coisas e vai embora. Vai embora. Sai daqui. Aí o que eu fazia? Eu pegava, arrumava minhas coisas, bem superficialmente. Isso, criança, adolescente. Eu saía, só que eu tinha certeza que meu pai voltava atrás de mim, sabe? Tipo, meu pai nunca deixou minha mãe fazer essas loucuras comigo. Minha mãe, ela descontava muito em mim, assim, porque minha mãe, ela vive com depressão. Ela descontava toda a raiva dela em mim. Toda a raiva dela em mim. E isso me fez muito mal como pessoa. Hoje em dia eu gosto muito da minha mãe. Minha mãe evoluiu muito como pessoa, assim como ser humano. Mas a minha criação foi muito complicada. Assim, eu comi o pão que o diabo amassou com a minha mãe. Minha mãe não acreditava em mim quando eu falava que eu sofria homofobia na escola. Na época eu nem sabia o que era homofobia, mas eu sabia que eu sofria bullying dos meus colegas e minha mãe não ligava, falava que a culpa era minha, apanhava dela. Mas depois de um tempo minha mãe acabou melhorando, assim. Quando eu me assumi, eu tive só um episódio, que foi quando eu peguei as maquiagens dela
dela, ela saiu correndo atrás de mim pra tentar me bater. Aí nisso já tinha aprendido, né, a correr, mas foi o único episódio, assim. Depois de um tempo minha mãe melhorou como pessoa, só que esse processo ele não vem do nada, né? Esse processo acontece quando você entende o que causa esse surto de raiva em você. O que tá te deixando com tanto ódio, assim. Isso a gente trabalha na terapia. Minha mãe, particularmente, começou a melhorar quando ela foi pro psiquiatra, começou a tratar da depressão e viu que ela me batia tanto porque ela não tinha onde descontar a raiva dela. E aí ela descontava, sabe em quem? E ela simplesmente era o que ela tava esperando. E assim, só pra psiquiatria, tipo, vai melhorar os medicamentos, vai melhorar o estado da pessoa, vai. Mas dependendo de caso pra caso, é bom conciliar o psiquiatra junto com a psicoterapia. Então, o efeito ali, né, do tratamento medicamentoso vai ser ajudada melhor com a terapia, tá? Porque a Giovana, ela sempre quis sair de casa, gente. Porque eu não sei. Eu não bato nela. Por que será que ela sempre quis sair de casa, com você brigando com ela, com todo mundo almoçando e ela tendo que pegar a conta de luz? Assim, eu não acho que essa filha seja uma santa, não. Só que é uma falsa equivalência. Você querer cobrar maturidade de uma pessoa de 17 anos, mais do que você cobra de uma mãe de 30, 40 anos, sabe? Você é adulta, minha senhora. Bota moral na sua filha. Se vocês ouvirem minhas outras filhas falando que por eu ser assim, tão liberal, é que ela é assim. Gente, a Giovana, ela nunca teve pai. Ela teve pai no registro, né? Mas quem criou a Giovana a vida toda fui eu. Né? Eu. Eu que sei quando ela tá doente. Quando ela quer alguma coisa, é pra mim que ela vem. Agora chora, né? Na hora de expulsar a filha de casa. Bacana, legal. Nossa, se os pais tivessem noção de quanto essas palavras, assim, pode parecer idiota. De, ai, sai da minha casa, vai embora. Isso desencadeia na gente um sentimento tão ruim de, tipo, falta de pertencimento, sabe? Eu, quando morava em Anápolis, eu não conseguia ficar na sala de casa, porque meu ambiente familiar era cheio de brigas, sabe? Minha mãe brigando o tempo inteiro com meu pai, minha avó brigando com a minha mãe. Era um ambiente muito... Era pesado, sabe? E nisso eu fui desenvolvendo, tipo, mecanismos de me defender. Eu não interagia. Eu nem comia com meus pais, pra vocês terem noção. Eu pegava o almoço, ia pro meu quarto e me trancava lá. Ficava trabalhando com o YouTube, editando vídeo, fazendo coisa, sabe? Fazendo penteado, fazendo maquiagem e tal. Que eu odiava. E eu vejo hoje em dia que isso muito é consequência das falas da minha mãe, sabe? Antes dela começar a se tratar, eu não me sentia em casa. Eu não sentia que eu pertencia àquele ambiente. Isso faz muito mal pra uma criança. Nenhuma criança merece ouvir que ela tem que ir embora de casa. Isso faz muito mal. Muito mal. Ninguém merece. E a gente Assim, eu entendo, né, o lado do Ismael. Assim, eu sei que não se compara, porque ele é uma pessoa da comunidade LGBT e eu não sou, mas tipo assim, eu também não sou em casa, na questão da casa do meu pai, né? Então lá, como ele tem outra família e tal, lá eu não me sinto bem, nem eu, nem minha irmã. A gente se sente bem lá. Então eu entendo perfeitamente como os maiores se sentem e outras pessoas, né? Então é complicado. falando, óbvio, de um exemplo isolado de uma mãe que expulsou a filha por conta de um negócio, mas isso é a realidade de muitas pessoas LGBT, sabe? São expulsas de casa só por ser quem é. Porque os pais acham que elas estão fazendo isso de ser quem ela nasceu sendo pra pirraçar, porque ela quer implicar, sabe? E assim, eu entendo que você tem esse amor pela sua filha, Regiana, é o nome dela aqui do TikTok. Eu entendo que você ame a sua filha, mas isso não é palavra de quem ama. Isso não é uma palavra que se diga pra um filho. Tenho certeza que se fosse sua mãe falando isso pra você, em qualquer idade, você não ia se sentir bem. Ninguém merece ser desprezado pelos próprios pais. Ninguém. Se você soubesse como é ruim a sensação da gente não se sentir em casa, dentro do próprio lar, é horrível. É horrível. Porque o pai só faz depositar a pensão todo mês. Mas ele nunca mandou uma mensagem no aniversário dela.
Ele nunca cantou um parabéns pra ela, sendo que eu nunca deixo passar em branco o aniversário. Tudo eu comemoro com ela. Eu não sou mãe da Giovana, eu sou amiga dela. Eu percebi que você é muito amiga dela quando você expulsou ela de casa, quando você falou pra ela pegar as coisas e ir embora. E minhas outras filhas ficam chateadas por isso, porque elas dizem que eu dou muita liberdade a Giovana. E realmente eu acho que esse foi meu erro, dar muita liberdade pra ela. Então, gente, eu me exaltei. Eu acredito que... Eu acho que isso é a questão, né? Porque, tipo assim, a mãe deu muita liberdade pra mim, assim, então, tipo assim, as minhas assim, eu acho que é um modo, de sua liberdade, como é que dá pro seu filho, porque como eu fui criada numa liberdade carne, né? Minha mãe então, a minha filha, assim, tipo, a gente tem um filho, né? Tem como, a sua rebeldia normal de filho, mas, tipo, a gente não é bom, tipo, chamado de monstro, né? Então, várias mães já passaram por isso. Eu posso ter errado, ter dito, vai, procura teu rumo. Mas o meu esposo veio, eu pedi pra ele, vai lá, diz pra ela que não precisa ela ir. Eu falei com na força da hora da raiva, mas não é pra ela ir. E ela simplesmente fez o vídeo, arrumou as coisas. Gente, eu não vi quando ela saiu. Eu tava no meu quarto. Meu marido foi na frente de casa e disse, vem cá, olha aqui. Que ela já ia lá no canto. Eu não sabia. Porque eu já tinha pedido pra ele vir falar com ela, pra ela esperar, que eu ia esperar me acalmar. Eu resolvi fazer uma viagem no outro dia, que era pra mim, sabe? Não é a primeira vez, gente. Mas é porque, assim, chegou muitas conversas pra mim, sabe? E eu não sou um monstro, como ela desenhou. Eu não sou. Então eu tô aqui pra dar a minha versão, porque é muito fácil você chegar aqui, né? E falar. Contar a sua versão. Agora ela devia ter falado do meu lado, né? Eu chamei Giovana, vem ajudar aqui as meninas a desarrumar a mesa que tínhamos almoçado. Eu já vou! Sabe? Como se eu fosse parceira dela. Eu fiquei brava. Pois você vai limpar sozinha essa porra. Posso ter me exaltado, falado um palavrão. Entendeu? Mas na hora da raiva. Eu juro a vocês que eu dei 2 palmadas no braço dela. 2 palmadas no braço dela. Gente, pra me espancar eu teria que ter pego um cinto, um pau, uma ripa, uma sandália. Nem isso, foi com a mão. Eu dei 2 palmadas no braço da Giovana e foi isso que aconteceu. Eu tenho testemunhas, tem meu marido, tem minhas outras filhas que estão dentro de casa. Foi isso que aconteceu. Eu não espanquei a Giovana, que isso fique bem claro. Tá bom? Que isso fique bem claro. Bom, gente, eu tô aqui, né, pra fazer a parte 2 do vídeo, onde eu reconheço, né, que eu errei, me exaltando com a Giovana, minha filha. E antes de eu postar o primeiro vídeo, daqui a pouco eu vou estar deixando os prints aqui da conversa, que foi bem antes, eu ainda nem tinha visto o vídeo que ela tinha postado, pedindo pra ela voltar pra casa. E eu falei, Giovana, vem pra casa. E ela falou, por quê? Eu falei, porque eu quero que você volte pra casa. Não estou na escola. Eu falei, então quando você sair da escola, você volta pra casa. Eu não vou voltar, não está na hora, eu quero dar um tempo. Então assim, é um direito dela, gente. Como ela falou, ela é menor, né? Se eu quisesse, eu iria buscá-la agora. Mas eu vou dar o tempo dela. Assim, eu acho que a gente amadurece desse jeito, né? Venha pra casa, eu já disse que tem dinheiro depois pra pagar o resto das coisas. Tenha paciência. Não quero ainda não. Esquece. Venha buscar essas coisas, não quero nada seu aqui. Você não saiu pra ir embora? Então venha buscar. Porque eu vou falar pra mamãe que você saiu de casa, cama, e vou pagar a cama pra dona Duane. Ouviu? Venha buscar seu closet, sua penteadeira. Não quero mais. Não vier, eu vou jogar tudo na rua. Legal! Bacana, não era você que tinha dito logo em seguida pra ela vir? Essa data aqui, aí é uma pena que data. Isso foi às 19h06. Isso daqui já foi às 15h13. Legal. Buscar essas coisas, não quero nada seu aqui. Você não saiu pra ir embora? Então venha buscar. Porque eu vou falar pra mamãe que você saiu de casa, eu vou ficar com a cama e vou pagar a cama pra dona Duane. Ouviu? Venha buscar seu closet, sua roupa, sua penteadeira. Não quero mais nada. Se você não vier, eu vou jogar tudo. Agora vai ser assim. Assim que você quer, assim que vai ser. Não saiu? Se eu te disse que não era pra você ir, né? Você resolveu sair, então pronto.
Essas coisas, quem não quer você agora que sou eu. Chega, tô cansada. A tua ignorância veio de muito tempo comigo, eu aguentando. Então pronto, acabou, Giovana, agora é você por você. Vou falar com seu pai, que você saiu daqui, eu só vou dizer pra ele ficar pagando a sua pensão até você quitar sua conta aqui comigo, você me deve quase R$1.500. Depois disso, eu vou falar pra ele cancelar sua pensão. Sabe que na hora da raiva, né, a gente fala as coisas, mas seu tio foi lá com você e falou pra você não ir pra canto nenhum, que a gente ia viajar, eu e ele. Mexer na cabeça. Você resolveu ir sem problema. Não, pode ir, pode ficar. Você foi. Quero que você venha buscar sua penteadeira, eu quero que você venha buscar suas roupas todinha. Porque quem tinha que esfriar minha cabeça era eu. E eu ia viajar e você ia ficar dentro de casa. Mas você saiu igual ladrão. Porque ladrão é que sai assim, sem avisar, sem falar nada, porque nem do ano sabia, nem ninguém sabia. Seu tio que foi lá desligar o gato e viu você indo com a sacola e me chamou pra eu sabia. Então você quis ir com a sua amiguinha, vai, colega. Fique pra lá, porque assim que vamos ver quanto tempo você vai aguentar sem dar nada pra botar comida dentro de casa, na casa dos outros, sem ajudar em nada. Bora ver quem vai te aguentar. Bora ver. E amanhã eu tô viajando, eu quero que você venha buscar suas coisas hoje, porque vai estar responsável pela casa aqui vai ser Dona Aline. Eu já falei com a sua avó, que a partir de agora quem vai pagar a cama sou eu, vou pagar pra Dona Duane a cama. Vai ser dela agora. Tudo bem, mas pegue o resto da sua roupa. Pegue o resto da sua roupa aqui, tá? O resto da sua roupa. Apague meu número, tá? Porque pra você não ter respeito, apague meu número, tá? Que eu vou apagar o seu também. Sabe, Giovana, cansei, não vou ficar sofrendo por filho, não. Pelos filhos, recebe. Você ficou com ignorância na hora que eu pedi pra você fazer um favor. Mas você dá voz pra você ter levantado a mão pra mim. Isso eu não vou perdoar. Seu pai nunca fez nada por você. Ah, pelo que eu entendi agora, tem mais de acordo com a ou de acordo com a mãe. A filha levou pra ela, só que a filha já de baixo. Eu não levanto, não. Assim. Eu sei todas as coisas por você, foi isso. Venha buscar sua roupa. E desejo toda a felicidade do mundo, que o mundo lhe desenvolvimento, que o mundo lhe traga aprendizado, porque a gente só aprende na rua o que é pra aprender. Então que ele te traga as coisas boas, que lhe amparem, que lhe ajudem a erguer sua cabeça, que lhe ajudem a vencer na vida. Eu te desejo boa sorte. E não procure a Nini, porque você humilhou ela aqui. Não. Bati pouco. Pouco, só eu sei que eu tô aqui do mal, sabe? Eu tô me sentindo bem. Se morrer não vai fazer falta pra ninguém. Eu garanto, talvez pra Nini, talvez pra Duane, talvez. Se morrer não vai pra ninguém. Não é possível, gente. Não era ela que tava toda boazinha no último vídeo? Ah, eu vou dar o tempo da filha. Vou dar o tempo dela. Agora, se morrer não vai fazer falta pra ninguém. Minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Se a sua filha tá desse jeito, a culpa é sua. Você não soube dar educação pra sua filha. Você. Gente, eu tô chocado, de verdade mesmo. Porque eu tava começando a acreditar na mãe. Eu tava começando a tipo assim, nossa, realmente, as duas estão erradas e tal, mas a filha errada quanto a mãe. Mas depois disso aqui, se morrer não vai fazer falta pra ninguém. Ó, larguei a mão. Não vai, ninguém vai sentir falta, não. Ninguém vai sentir falta. Então, minha filha, eu te desejo boa sorte, tá? Que Deus te abençoe. Dá peça pra Deus te abençoar e te proteger. É só isso. Oi, gente, eu quero esclarecer algumas coisas ao respeito do vídeo que eu postei, né? E que eu não sabia que ia viralizar tanto assim. Eu quero agradecer as mensagens positivas, que tudo vai dar certo, né? Ainda não consegui dormir direito, madrugada toda acordada lendo alguns comentários, né? Mas eu consegui falar com a minha mãe. Ambas se acertaram, né? A gente pediu desculpas e a gente... Mãe, me perdoa por eu te amo, não te odeio. Queria que a senhora me apoiasse a ter meu cantinho e minhas coisas. Não quero mais depender da senhora. Você nem mais desejo que o Senhor lhe abençoe sempre, que esteja muito feliz. Estávamos erradas. A gente tá bem. Eu tô na casa de uma amiga por algum tempo, né? Até eu me estabelecer financeiramente. Pois eu não tenho como monetizar meu TikTok, porque eu sou de menor de idade. Eu já conversei com a minha mãe também, que eu não vou voltar pra casa. Como eu tinha falado, porque como ela era de menor, não dá pra ela monetizar, né, ainda. Poxa, isso é muito triste. Dei muita ter uma mãe maravilhosa. A minha mãe, ela teve um processo de evolução, assim. Tipo, a minha mãe fez muito mal. Só que depois ela entendeu. E eu baseio com base no meu relacionamento com a minha mãe. Nenhum relacionamento mãe-filho, ele é preto no branco. Nenhum relacionamento, no geral, é preto no branco, né? Eu não sei o que eu queria concluir com esse pensamento. Mas, definitivamente, ele conclui alguma... Apoiou tudo mais. Ela falou coisas bonitas, coisas legais que eu gostei muito. Eu falei a mesma coisa pra ela também. Nossa, atrás estão gravando o filme Rio 2 ou 3 já, né? A terceira edição. Fiz coisa boa pra ela, de verdade mesmo.
e que ela cresça aqui. E eu quero que acompanhe minha trajetória, né? Porque eu não vou voltar pra casa da mamãe. Eu quero me estabelecer financeiramente, né? Pra mim conseguir alugar uma casa. Eu sei que não é fácil. Não é mesmo, né? Eu consegui um trabalho agora de uma hora pra outra, mas eu vou tentar conseguir. E tô chegando muitas mensagens, né? De pessoas mandando fazer vaquinha pra que possa me ajudar. Bom, eu tô com muita vergonha de fazer vaquinha. Mas, como estão pedindo pra mim fazer, eu também vou fazer pelo fato pra mim conseguir alugar pelo menos uma casa, né? Enquanto a vaquinha vai ocorrendo, eu vou procurando um trabalho pra mim, porque eu já trabalhava. Só que eu saí algumas semanas atrás e eu passei meu trabalho pra minha irmã. Eu não ganhava muito, mas já era uma ajuda bastante, né? Se eu tivesse com ele, eu já ia conseguir me erguer. Mas como eu tô sem um trabalho, eu vou conseguir, eu sei que eu vou conseguir. Então, desejo coisas maravilhosas pra minha mãe. Eu peço desculpa novamente aqui por ter exposto tudo, né? Ambas erraram, porque eu comecei a viralizar tanto como viralizou. E eu quero pedir desculpa aqui. Agora tá tudo certo. Não vou voltar pra casa dela. Já conversamos, ela me apoiou, minha avó falou que ia orar muito por mim, né? Que eu ia conseguir. E é isso. Bom dia, gente. Que mais uma vez, né? Fazendo mais esse vídeo pra vocês. Ignorem meu olho inchado, tá? O choro ainda não passou, não acabou, ainda tá doendo muito, né? Gente, a Giovana, ela não voltou pra casa, ela continua na casa de uma amiga. Mas pelo que eu soube, a minha mãe conversa com ela todos os dias, porque ela quase não conversa comigo, né? E é um direito da Giovana. Eu não tô aqui pra julgar ela. Mas como as pessoas estão me atacando muito, né? Que eu sou isso, que eu sou aquilo. E aí, tá na casa da amiga dela. E eu tô aqui, né? Porém, gente, eu queria que vocês entendessem que eu sou mãe, então eu sofro todos os dias, entendeu? Por não estar perto dela, por não conversar com ela. E assim, mãe, né, são humanos, né, então terminam errando como filhos, né, que são humanos e terminam errando também, né, errando é que se aprende. E é muito difícil você ser atacada por uma coisa que você não é. Eu errei, eu já reconheci isso. Você ficar ouvindo mensagens de pessoas que não te conhecem, te julgando, te falando que tu é isso, que tu é aquilo, é muito difícil. E eu sei que vai passar. Tudo passa e eu sei que vai passar. Porém, agora ainda tá machucando, né? É uma situação que, pelo menos vendo daqui de fora, né? Óbvio, eu não tô na convivência. É uma situação que não é preto no branco. Não existe alguém certo nessa história. Existe alguém errado nessa história. Óbvio que o peso, com certeza, não só vai, como deve cair em cima da mãe. Que ela é de menor. E a mãe é responsável pela criação do filho. A mãe é responsável pelas atitudes do filho. Só que isso não dá direito da mãe bater. Isso não dá direito da mãe expulsar a criança de casa, o adolescente de casa. Da mesma forma que não dá o direito do adolescente gritar com a mãe. Mas a gente faz esse questionamento. Onde ela aprendeu que gritando ela conseguia as coisas? Será que não foi dentro de casa? Eu tenho a impressão de que foi. Posso estar errado, se estiver errado me desculpe, mas a maioria das coisas que a gente faz, que a gente reproduz, é porque a gente vê nossos pais fazerem. A maioria. Outra coisa, a menina falou que já tava querendo sair de casa há muito tempo. Por que será? Será porque ela não se sentia bem em casa? Ela não se sentia à vontade dentro da própria casa? Por que ela tinha tanto esse sentimento de querer ser de maior, que nem você disse, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente usa, principalmente para um filho, porque os filhos, até uma certa idade, eles têm uma imagem muito endeusada dos pais, que os pais são perfeitos e que os pais nunca erram e que os pais estão lá sempre pra ajudar e que tudo que eles fazem é certo, quando na verdade não. Eu vejo que vocês duas, acho que todo mundo no geral, precisam de terapia. Vai ver o que tá acontecendo, o que te deixou com essa raiva incontrolável que você expulsou sua própria filha de casa, assim, falou pra sua filha ir embora. O que aconteceu com a sua filha na criação dela que fez a sua filha não se sentir à vontade dentro da própria casa? Tem que ver isso.